Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia com o nosso conteúdo de Sistema Nervoso. Então, hoje a gente vai abordar um conteúdo mais específico a respeito de sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. A gente já abordou esses conteúdos de forma preliminar, de forma introdutória na primeira aula do sistema nervoso central. Sistema nervoso, perdão. A gente sabe que o sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. E encéfalo é tudo aquilo que está dentro da nossa caixa craniana, enquanto que a medula espinhal é aquela que está contida dentro da coluna vertebral. Então, para a aula de hoje, nós temos alguns objetivos que é bastante importante que você esteja atento. Primeiro objetivo é conhecer as partes do sistema nervoso central e suas subdivisões. A partir disso, a gente vai procurar entender as funções de cada uma dessas partes, para que a gente consiga entender como o sistema nervoso central consegue regular, consegue coordenar todo o nosso organismo, influenciando a atividade de todos os outros sistemas. Além disso, a gente precisa entender como o sistema nervoso periférico ele funciona, como a coluna vertebral está acomodando a medula espinhal e como os nervos da medula espinhal são emanados para que colaborem com as sensações e as atividades motoras do nosso corpo. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai trabalhar é os componentes do sistema nervoso central. A gente viu que o sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo. Tudo aquilo que está dentro da minha caixa craniana é chamado de encéfalo. Tudo que está dentro da minha cabeça é chamado de encéfalo. E a gente tem a medula espinhal ou RAC, né? A gente tem essa segunda denominação para o componente do sistema nervoso central que está contido dentro da nossa coluna vertebral. Beleza? Então a gente pode dividir o encéfalo, tudo que está dentro da nossa cabeça, em três regiões: o prosencéfalo, o metencéfalo e o rombencéfalo. Ai, Ruth, isso é muito encéfalo, eu não vou conseguir lembrar disso, como é que eu vou conseguir imaginar isso? Calma, tá bom? A gente pode fazer cortes imaginários no nosso crânio, tudo bem? Então vamos fazer dois cortes imaginários, dois cortes transversais imaginários no nosso crânio. Então a gente vai dividir o crânio em região superior e região inferior, beleza? Ok, então quando eu faço o primeiro corte, eu separo a região superior do meu encéfalo. Tudo o que está contido na região superior do encéfalo é chamado de prosencéfalo. A região medial entre os dois cortes transversais é chamada de metencéfalo. E tudo que está abaixo na região inferior ou ventral é chamado de rombencéfalo. Beleza? Então, quando a gente faz esses cortes imaginários, a gente facilita muito o entendimento do que é prosencéfalo, metencéfalo e rombencéfalo. Ok? Agora, o que é o prosencéfalo? O prosencéfalo é a união do telencéfalo e do diencéfalo. Ai, Ruth, o que é prosencéfalo? Prosencéfalo é o cérebro e o bulbo olfativo. Aqui em laranjado, a gente tem o cérebro, né, que é o telencéfalo, e aqui, ó, essa pontinha do telencéfalo é o bulbo olfativo. É a partir deste elemento aqui que a gente vai ter o estímulo olfativo, né? Aqui é quando a gente vai estimular o nosso cérebro a partir desses cheiros, né, do nosso ambiente. Então a gente tem esses dois elementos aqui, o telencéfalo formado pelo cérebro e o bulbo olfativo e o diencéfalo formado pelo tálamo e pelo hipotálamo. Então a gente tem essa região roxa aqui formando o diencéfalo. Ok, esta região é a parte superior do encéfalo. A partir disso, a gente tem o que a gente chama de tronco encefálico. O que é o tronco encefálico? É a região mais inferior, mediana e inferior do nosso encéfalo. O tronco encefálico ele é determinado quando você retira o cérebro. Você retira o telencéfalo. Quando você retira o telencéfalo e o diencéfalo, tudo o que sobrou do sistema nervoso central dentro da minha caixa
craniana é o tronco encefálico. O tronco encefálico ele pode ser dividido em metaencéfalo, que é a região medial do meu encéfalo, e a gente tem o robencéfalo, que é a região inferior, mais inferior do meu sistema nervoso central. O que é formado? O que forma o telencéfalo? O telencéfalo vai ser formado pelo mesencéfalo, situado cranialmente. O que é o mesencéfalo? É esta região aqui, ó, formado pelo tegmento e pelo tecto. Está aqui o tecto e aqui a gente tem o tegmento. O rombencéfalo é a região inferior do meu encéfalo, que é formado pelo bulbo, pela ponte e pelo cerebelo. Aqui a gente tem o bulbo, a ponte e o cerebelo. Esses três componentes vão formar o que a gente chama de robencéfalo. A partir daqui, veja que a gente não está mais dentro da caixa craniana. A gente já começa a medula espinhal, na primeira vértebra cervical. Tudo bem? Então, a gente tem aqui a medula espinhal, que também compõe o sistema nervoso central. Hudson, e o que cada uma dessas coisas faz? A gente vai trabalhar a função desses elementos a partir dessa separação. O telencéfalo é o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é dividido em massa cinzenta e massa branca. A massa cinzenta é o aglomerado de células nervosas que não contém bainha de mielina, enquanto que a massa branca é a massa de neurônios de células nervosas mielinizadas, que contém mielina, que dá essa aparência branca. Então, o nosso cérebro ele é o aglomerado dessas células nervosas, tanto células nervosas quanto as células da glia, que a gente já trabalhou, tanto os neurônios quanto as células da glia, os oligodendrócitos, os astrócitos, esses elementos, tudo bem? Então a gente tem essa constituição do cérebro e é ele que vai coordenar todos os impulsos nervosos para o sistema nervoso do nosso corpo. Mas o cérebro ele não atua sozinho, ele tem alguns componentes. Por exemplo, a gente tem aqui o corpo caloso. O corpo caloso são fibras de conexão entre os hemisférios do cérebro. Como assim, Hudson? O cérebro tem hemisfério? Tem, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O corpo caloso é quem faz a interação entre os diferentes hemisférios. A gente vai ver a estrutura do telencéfalo, do cérebro, e a gente vai ver bastante bem essa separação. Então, o corpo caloso ele faz essa união para que o cérebro não atue como duas partes desconectadas. Então, existem fibras de conexão que estão associadas ao corpo caloso. Tudo bem? Então, esses elementos aqui, eles são muito importantes. Como é que eu faço a separação? Imaginei essas linhas como sendo os cortes transversais. Parte superior é chamado de prosencéfalo, que é formado pelo telencéfalo mais o diencéfalo. A gente tem o mesencéfalo nessa região aqui e o rombencéfalo nesta região aqui. Então, essas a gente pode dividir em região superior, região mediana e região inferior. Essa linha deveria estar mais aqui para baixo, não deveria estar tão aqui para cima, porque acabou pegando o diencéfalo também. Aqui a gente tem uma separação por cor para a gente ver esses elementos. Aqui a gente tem um telencéfalo em azul, que compõe que parte? O prosencéfalo, o metaencéfalo ou o robencéfalo? O prosencéfalo, exatamente, a parte mais superior. Quem é que compõe com o telencéfalo a parte do mais superior, o telencéfalo? Exatamente, o diencéfalo, essa região aqui mais em roxa. Então, esses dois elementos vão fazer parte do prosencéfalo. Perfeito?
Ótimo. Aqui a gente tem o corpo caloso, que é essa região de conexão entre os hemisférios do cérebro, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O mesencéfalo é formado por esta região mediana, que vai ligar o prosencéfalo ao robencéfalo. E o robencéfalo é formado pela ponte, pelo bulbo e pelo cerebelo. Beleza, tranquilo. Agora a gente pode trabalhar a visualização desse encéfalo. Tá? Então a gente tem aqui um corte transversal. E imaginem que a gente retirou apenas a calota craniana, essa parte do crânio aqui, sem ferir o tecido nervoso. Aí aqui a gente verifica a estrutura do cérebro com seus hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Se eu fizer um corte transversal, a gente vai ver essas diferenças na constituição do tecido nervoso. Essa região mais branca é chamada de massa branca, enquanto essa mais escura é chamada de massa cinzenta. Percebam que a massa branca ela faz a estrutura de próximo a um H aqui. Isso daqui é característico do sistema nervoso central. A gente também vai ver essa caracterização dessa composição dessa região de células mielinizadas também na coluna vertebral, quando a gente estiver trabalhando a coluna vertebral. A região com menos mielinização é chamada de massa cinzenta, tá? Então são compostos de células nervosas mielinizadas na branca e não mielinizadas, ou menos mielinizadas na cinzenta. Aqui a gente tem um corte sagital. Então a gente fez a remoção do sistema esquelético para verificar a estrutura do cérebro. Percebam o seguinte, conforme nós crescemos nos estágios iniciais do nosso desenvolvimento, nosso cérebro também precisa desenvolver-se. Conforme ele se desenvolve, ele precisa acomodar-se dentro da caixa craniana. Do início da nossa vida até aos 20 anos de idade, mais ou menos, nosso cérebro ele ainda está em desenvolvimento. E como é que o cérebro desenvolve? As células nervosas elas vão aumentando, vão ganhando volume, assim como as células da glia, né? As células todas que compõem, são acessórias ao sistema nervoso central. Conforme isso vai acontecendo, vai havendo um dobramento dessas massas, formando o que a gente chama de giros ou circunvoluções. Está vendo esses dobramentos aqui? Parece que a gente pegou um papel e amassou ele, não é isso? Esses dobramentos eles servem para aumentar a massa do cérebro sem necessariamente aumentar o seu volume. Então a caixa craniana suporta nos homens um encéfalo de mais ou menos 1,3 kg, enquanto que nas mulheres o encéfalo é de 1,2 kg mais ou menos. Essa massa de células nervosas elas precisam estar acomodadas dentro da caixa craniana. E o volume da caixa craniana o Homo sapiens sapiens tem um valor determinado, de mais ou menos 1.400 mililitros. Para que isso aconteça, a gente precisa dobrar um pouco o tecido nervoso, e esse dobramento do tecido nervoso é que vai formar esses giros ou circunvoluções. Beleza? A partir disso, a gente pode separar o cérebro em algumas regiões a partir dos sulcos ou das fendas, tá? Então a gente pode dividir os hemisférios cerebrais em hemisfério direito e hemisfério esquerdo a partir da fenda longitudinal, da fissura longitudinal. Aqui nessa pode ser fenda ou fissura, dependendo da bibliografia, tá? Então deixa eu apresentar logo aqui antes de dizer as funções. Então a fissura longitudinal vai da região posterior até a região anterior do cérebro, enquanto que os sulcos eles vão separar essas regiões ou lóbulos, que é o lobo que a gente chama do cérebro, tudo bem? Hudson, qual é a diferença entre sulco e fissura ou fenda?
as fissuras elas são mais profundas, enquanto os sulcos eles são mais rasos. Então a fissura longitudinal vai permitir a separação em hemisfério esquerdo e hemisfério direito, enquanto que os sulcos vão permitir a separação dos hemisférios em lobos, tudo bem? O plural de lobos é lóbulos. Esses lóbulos atuam conjuntamente. Quais são os lóbulos que nós temos? Os lóbulos eles estão relacionados aos ossos em quem eles estão apoiados. Então a gente tem na parte anterior o lóbulo frontal. Por quê? Porque aqui a gente tem o osso frontal, não é esse o osso, nosso osso da testa, aqui não é o osso frontal? Então o lóbulo que está apoiado nele é o lóbulo frontal. Assim como os lobos parietais estão apoiados nos ossos parietais. Os lobos temporais também estão apoiados nos meus ossos temporais. E o meu lobo occipital está apoiado no meu osso occipital. Perfeito? Tranquilo? Então a gente pode dividir o cérebro em hemisfério a partir da fissura longitudinal em lado direito e lado esquerdo. E a gente pode dividir os hemisférios em lobos a partir dos sulcos, que são essas fissuras mais rasas que a gente tem no cérebro. Então a gente vai formar o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal, o lobo occipital. Agora, quais são as funções desses lobos? O lobo frontal ele é relacionado ao córtex motor primário. A gente vai ver, quando estiver falando dos outros elementos do sistema nervoso central, que o cerebelo também está associado a movimento. Mas o córtex motor primário, a região que coordena prioritariamente os movimentos, estão contidos na região do lóbulo frontal. O lobo occipital é a região do córtex sensorial da visão. É aqui no lóbulo occipital que vão estar maior número de células do sistema nervoso associados aos estímulos visuais, à recepção e processamento dessas informações. O lóbulo parietal ele vai estar relacionado com o que a gente chama de córtex somestético. O que é isso? É o tato, a sensação de pressão, a orientação do corpo. Esses elementos todos são chamados de sinestésicos, né? E então eles estão associados a esse lobo parietal, que tem a região somestésica, tá? Então a gente tem no lobo temporal o córtex auditivo. Nesta região, nós temos inseridos o maior número de neurônios que estão associados aos estímulos auditivos, com a captação e o processamento desses estímulos. Então, conforme a gente pode dividir o nosso telencéfalo em diferentes frações, a gente começou a estudar por estímulos elétricos como eles funcionam. Como é que a memória funciona, como é que a inteligência funciona, como é que os movimentos funcionam. Todos os estudos voltados ao mapeamento do telencéfalo e como essas diferentes regiões elas trabalham entre si, são todos muito interessantes. Mas como a gente sabe, o sistema nervoso central ele traz muito mais incógnitas do que certeza. Ele traz muito mais dúvidas do que certeza no seu modo de funcionamento. Então, com o avanço da tecnologia, o avanço do estudo dos impulsos nervosos, a coordenação desses impulsos, vai nos trazer mais clarezas como esse tecido nervoso está organizado e como cada um desses fragmentos, cada um desses pedaços está contribuindo de maneira mais específica para o nosso desenvolvimento, para a nossa relação com o nosso ambiente e com outros seres vivos. Então aqui a gente tem outras visões para mostrar os mesmos lobos. Aqui a gente tem os lobos do cérebro, uma visão superior, novamente frontal, parietal, temporal e occipitais. Então a gente tem esses tipos de lóbulos. Aqui a gente tem a fissura longitudinal, o sulco central,
que vai separar os lóbulos frontal do parietal e do temporal. A gente tem o sulco lateral, que vai separar o lobo temporal do frontal e do parietal. A gente tem o sulco parieto-occipital, que vai separar o lóbulo parietal do lóbulo occipital. E a gente tem aqui a incisura pré-occipital, que é só um giro, uma circunvolução. Tudo bem? Aqui a gente tem a visão inferior e a visão quando a gente corta, faz um corte sagital, a visão lateral de um corte sagital do cérebro, mostrando o corpo caloso. O corpo caloso vai permitir a interação dos dois hemisférios do nosso cérebro. Uma coisa bastante interessante no cérebro, que muitas pessoas sabem, mas é bom destacar, é que a gente tem um comando em X. Meu lado direito do cérebro comanda meu lado esquerdo do corpo. E o meu lado esquerdo do cérebro comanda o meu lado direito do corpo. E apesar de ele ser assim, ó, parecer ser simétrico, essa simetria ela não é verificável. Como a maioria das pessoas destra, né, tem a maior habilidade manual, com a mão direita, o hemisfério esquerdo é mais desenvolvido do que o hemisfério direito. Quando o indivíduo é canhoto, é o inverso. Então a gente tem algumas modificações na forma com que você estimula cada região do cérebro. Os indivíduos ambidestros, eles têm uma aproximação maior do que os indivíduos que têm apenas uma mão dominante, né? Quando você ou escreve com a direita ou escreve com a esquerda, porque eles conseguem fazer simultaneamente ou fazer a mesma tarefa com a mesma habilidade com as duas mãos. Então existem formas com que você pode estimular esse sistema nervoso a se desenvolver mais, ou você pode manter um elemento predominante em relação ao outro, dependendo dos seus hábitos. O que sobrou para a gente falar do prosencéfalo é o diencéfalo. O diencéfalo ele é formado pelo tálamo e pelo hipotálamo. O tálamo ele está relacionado aos estímulos sensoriais, com exceção do olfato, que nessa região anterior aqui no lóbulo frontal estimulado. Então o tálamo ele vai estar relacionado aos estímulos do ambiente, os estímulos sensoriais. O hipotálamo é a região de baixo do tálamo. Ele está mais relacionado ao controle de funções involuntárias do nosso corpo. Como assim, Rudes? Que funções involuntárias é essa? O hipotálamo está relacionado ao controle da água no nosso corpo. Ele está relacionado ao controle dos eletrólitos no nosso corpo. Ele está relacionado também à secreção glandular. Então, esse componente do prosencéfalo, que é o diencéfalo, está composto por esses dois elementos. Tálamo, que está relacionado a todos os sentidos, com exceção do olfato, que está na região do lobo frontal, e o hipotálamo, na região inferior, está relacionado a algumas atividades autônomas, como regulação de água e secreção de glândulas no sistema endócrino. A partir disso, a gente tem o tronco encefálico, que é formado pelo bulbo, pela ponte, pelo mesencéfalo e pelo cerebelo, né? Então a gente vai falar agora a partir do mesencéfalo. O mesencéfalo é uma região de ligação entre o prosencéfalo e o robencéfalo, região superior e região inferior. O mesencéfalo ele é formado por fibras nervosas tanto aferentes quanto eferentes.
quando a fibra nervosa ela é sensorial, ela traz estímulo da periferia para o sistema nervoso central, que processa essa informação e transfere essa informação por uma fibra eferente, uma fibra motora. Então, o mesencéfalo ele é rico nesse conjunto de fibras que vai conectar a região do rombencéfalo com a região do prosencéfalo. A ponte é a região que liga o rombencéfalo ao mesencéfalo. Na ponte, a gente também vai ter alguns elementos muito importantes a respeito da interação entre o sistema nervoso medular, da medula espinhal, com o sistema nervoso encefálico, que está no nosso encéfalo. A ponte ela vai ter a responsabilidade de fazer essa conexão, essa relação entre as informações. O bulbo ele é uma diferenciação da medula espinhal. O bulbo, eu não sei se eu trago, melhor trazer a imagem novamente, né? Porque fica mais fácil de trabalhar. O bulbo é essa região aqui, aqui está a ponte, né? E aqui está o bulbo. A ponte também ela tem conexão com artérias que trazem a nutrição e a troca de ar para o sistema nervoso central, aqui no encéfalo. O bulbo é essa região aqui, ó. Essa região aqui, percebam que ela está conectada com a medula espinhal. O bulbo ele é histologicamente semelhante à medula espinhal. No entanto, ele tem essa estrutura mais alargada, né? Ele é mais largo. Ele é rico em conexões, em sinapses, que é a interação entre esses neurônios. Então aqui o bulbo a gente vai coordenar algumas atividades também autônomas a partir de conexões de sinapses encontradas no bulbo. Que funções são essas? Algumas funções como pressão arterial, respiração, deglutição, que mais? A tosse, espirro, todos esses estímulos eles vão estar coordenados por sinapses presentes aqui no bulbo. A partir do estreitamento do bulbo, a gente tem o que a gente chama de medula espinhal, que a gente vai trabalhar mais à frente. E o cerebelo, Hudson? O cerebelo ele tem uma função acessória ao lóbulo frontal. Ele está relacionado à movimentação e ao equilíbrio, né? Então a gente tem uma contribuição do cerebelo ao nosso córtex motor primário. Então o cerebelo ele vai estar associado também a esse equilíbrio, à capacidade de movimentação dentro das nossas habilidades. Então aqui a gente falou do cérebro, a gente falou do encéfalo, falou sobre as suas divisões e falou sobre o tronco encefálico. Outra coisa importante, do nosso encéfalo, do nosso todo o sistema nervoso contido dentro da caixa craniana, a gente tem dois pares de nervos cranianos. Esses pares de nervos eles vão estimular as regiões superiores do nosso corpo. Eles passam pelos forames dos crânios. O forame é aquela cavidade que a gente, deixa eu ver, essa região aqui, ó. Essa região aqui é o forame, tá? Que eles passam por aqui, saindo do encéfalo para a base do crânio. Então aqui a gente tem uma outra visão para mostrar para vocês. O prosencéfalo, formado pelo telencéfalo mais o diencéfalo. Então, prosencéfalo é toda essa estrutura cinza aqui e o diencéfalo é essa estrutura alaranjada. Esses dois elementos formam o prosencéfalo. A gente tem o mesencéfalo, que é essa região medial, e a gente tem ponte, bulbo e cerebelo formando o robencéfalo. A partir disso, a gente tem a estrutura da medula espinhal. Ok? Então aqui ó, a gente tem, quando a gente remove o telencéfalo e o diencéfalo, o que sobra é o que a gente chama de telencéfalo, aqui destacado em amarelo,
telencéfalo, perdão, tronco cerebral. Quando a gente retira o telencéfalo e o diencéfalo, tudo que sobra é o tronco encefálico. Aqui em amarelo a gente tem o mesencéfalo e aqui a gente tem a ponte e o bulbo, tudo bem? O sistema nervoso central, que está dentro do nosso crânio e também dentro da nossa coluna vertebral, ele está recoberto por 3 camadas de membranas. Essas membranas são conhecidas como meninges, tudo bem? Quando a gente tem a inflamação de uma meninge, seja por origem viral, bacteriana ou fúngica, a gente chama a doença de meningite. São sempre doenças muito sérias, porque afetam o funcionamento do principal sistema de controle do nosso organismo. Perdão. Então, quais são essas 3 meninges? Tá? A gente tem a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Cada uma dessas meninges tem dessas meninges tem uma característica particular. Por exemplo, a dura mater é a mais externa das meninges. A aracnoide é a meninge medial. E a pia mater é a meninge mais profunda. Então, a gente tem meninge superficial, mediana e mais profunda. A dura mater é um tecido conjuntivo muito denso e ela reveste o sistema nervoso como um todo o encéfalo. A medula espinhal também tem prolongamentos da dura mater, assim como tem da aracnoide e assim como tem da pia mater. Tudo bem, a aracnoide ela vai estar localizada entre a dura mater, que é a mais superficial, e a pia mater, que é a mais profunda. Ela é formada por fibras colágenas e elásticas, formando uma rede. Quando você olha a aracnoide, a meninge aracnoide ao microscópio, a interação entre colágeno e fibras elásticas formam uma rede, por isso que assemelha-se a uma teia de aranha, a partir do qual a característica deu o nome de meninge aracnoide. E a pia mater é a meninge mais interna, a meninge que tem o menor comprimento, ela é a mais fina. Ela é altamente vascularizada. É a partir da pia mater que a medula óssea e o tecido nervoso do encéfalo vão fazer as trocas e nutrições a partir dos vasos sanguíneos. Ela está intimamente ligada à medula e ao encéfalo, porque ela faz invasões. A pia mater invade o tecido nervoso, tanto do encéfalo quanto da medula, para levar essa vascularização às regiões mais profundas desse tecido nervoso. Então, aqui a gente tem um diagrama para mostrar essa configuração. Aqui a gente tem as meninges cranianas. Em verde, a gente tem essa espessa camada de tecido conjuntivo, que é a dura mater. A aracnoide, a gente tem essa estrutura aqui em rosinha, que ela está mais associada à formação dessas teias pelas fibras colágenas e fibras elásticas. E aqui a gente tem a pia mater, aqui, ó, com essas invaginações, trazendo a vascularização para esse tecido nervoso. Beleza? Então, a partir dessas três membranas, a gente tem um isolamento do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso ele precisa estar muito bem isolado, porque ele é muito essencial para estar exposto a alguma infecção. Então, quando a gente tem infecções no tecido nervoso, todas essas infecções são extremamente perigosas, porque qualquer desequilíbrio no funcionamento desse tecido pode levar à perda de uma função, e a perda de função do sistema nervoso faz o descarrilhamento da nossa homeostase, né? A gente perde o controle da homeostase, levando a quadros gravíssimos de doenças. O que acontece? Para que esse sistema seja todo protegido, tanto do encéfalo quanto da medula espinhal, nós evoluímos para protegê-los com 3 camadas dessas membranas
que vão impedir a passagem de substâncias estranhas até o contato com as células nervosas. As células nervosas elas têm baixa resistência a uma série de infecções, ao extravasamento sanguíneo. Então a gente não pode correr o risco de perder massa cerebral, tanto cinzenta quanto branca, para evitar danos severos às nossas capacidades cognitivas e às capacidades motoras. Uma parte bastante interessante que nós temos que conversar é as subdivisões da dura mater. A dura mater pode ser dividida em camada endosteal, é a região que está voltada para o lado do osso, que vai formar o endósteo do osso. Lembra a camada de tecido conjuntivo na região interna do osso, o endósteo? Essa camada, essa parte da dura mater que está em contato com a caixa craniana, com o osso, é chamado de endósteo. A camada da dura mater que está voltada para o tecido cerebral é chamada de meningia. Por quê? Porque ela vai estar em contato com a meninge aracnoide, né? Então a gente tem essa diferenciação entre as camadas da dura mater. As meninges, elas também têm separações. Por exemplo, o espaço peridural. O espaço peridural é encontrado entre a dura mater e o canal vertebral. Então, quando a gente vai fazer a coleta de alguma substância ou quando a gente vai fazer anestesia, a gente faz a aplicação nessa região no peridural. Então a gente tem injeções de anestésico na cavidade peridural, o que resultam nessa paralisia motora e sensitiva e de sensibilidade temporária. Então quem já fez uma operação e teve que tomar uma injeção, uma hack ou uma injeção peridural, teve que se colocar na posição, abrir as vértebras. Então quando você faz assim, você faz, o que faz com a sua coluna? Sua vértebra abre, o que vai permitir a inserção da agulha no espaço e a partir daí a liberação ou a retirada dessas substâncias. Outra cavidade que a gente tem é a cavidade subaracnoide, que está entre a aracnoide e a pia mater. Nesse ambiente vai circular o líquor ou o líquido subraquidiano, tá? Como é que isso daqui a gente faz a retirada do líquor quando a gente está com suspeita de infecção nas meninges, no sistema nervoso? Por quê? Porque o líquor, a gente vai falar um pouco mais sobre ele mais para frente, mas ele é quem banha. Ele tem a mesma composição do nosso líquido linfático, né? Então, da nossa linfa. Então, ele é responsável por lavar, por banhar o sistema nervoso central, e quando há contaminação no líquor, significa uma infecção no sistema nervoso. Como é que a gente faz essa coleta? A gente faz punção lombar novamente, entre a terceira e quarta, ou entre a quarta e a quinta vértebras lombares. Aqui a gente pode, a partir dessa punção, aplicar antibióticos, aplicar quimioterapias ou aplicar anestésico também, como acontece no espaço peridural. Então, qual é a diferença no espaço peridural? O espaço peridural é entre a dura mater e o canal vertebral. E a cavidade subaracnoide é entre a aracnoide e a pia mater, tá? A gente vai ver agora. Então aqui está a minha vértebra. Em vermelho eu tenho a aracnoide, tudo bem? E aqui eu tenho a injeção para fazer a anestesia peridural. Por que peridural? Porque ele vai estar no espaço peridural, entre a aracnoide e a minha medula, tudo bem? Esse espaço aqui é o espaço peridural. O espaço subaracnoide é essa região. Aqui ó, a gente tem uma linha azul grossa, que é a aracnoide, e tem uma linha azul fininha aqui, ó, que é
pia mater. Esse espaço entre essas duas, a aracnoide e a pia mater, é o que a gente chama de espaço periaracnoide. E aqui em amarelo a gente tem a minha medula espinhal. Aqui a gente tem o corpo da vértebra, a gente já trabalhou a anatomia da vértebra, e aqui a gente tem os discos intervertebrais, né, o que impedem o contato com a vértebra, que faz esse isolamento de vértebra a vértebra. Então, quando a gente vai fazer um procedimento, seja quimioterapia, seja coleta de célula-tronco, seja anestésico, seja antibiótico, a gente pode fazer a utilização desses espaços de acordo com a necessidade do procedimento. Eu posso usar o espaço peridural entre a minha dura mater e a medula. Eu posso usar o espaço subaracnoide entre a membrana aracnoide e a pia mater. Não, pia mater não. Dura mater e a pia mater. É verdade, pia mater. Eu já estou viajando. Dura mater e pia mater. Aí, obrigado. Isso mesmo. Dura mater em vermelho, tecido conjuntivo largo, que é dividido em duas camadas. A camada que está em contato com o osso, está em contato com a extremidade, e a parte que está em contato com a meninge aracnoide, né? A gente tem a aracnoide, formada pelo colágeno e por fibras elásticas, fibras elastina formando a rede, por isso essa aparência de teia de aranha, e a gente tem a pia mater, a estrutura mais fininha, mais delicada e ricamente vascularizada. Tá, aqui a gente tem novamente uma estrutura, aqui a gente tem o couro cabeludo, o crânio, o osso do crânio, aí a partir daqui a gente tem a dura mater, com a sua região periosteal e meningeal, e a gente tem aqui a aracnoide. Perceba que a aracnoide, ó, ela é essa fibra, parece uma teia de aranha mesmo, por isso a denominação. E aqui a gente tem a pia mater, com as suas invaginações para dentro do tecido nervoso para levar os vasos sanguíneos. A gente, quando vai fazer uma averiguação ou vai fazer uma necropsia, a gente precisa fazer a remoção da dura mater para ter acesso ao tecido nervoso e a partir daí fazer as coletas. Então é comum em neurocirurgias você ter que recortar a dura mater para ter acesso à aracnoide e os seus tecido nervoso associados. Aqui, ó, essa região mais parece um papel é a dura mater. É um tecido conjuntivo realmente mais denso. Aqui, ó, é a aracnoide, essa segunda camada em que o objeto está inserido. Então, além dessa, a gente ainda tem a pia mater, que está inserida, é mais fininha e está vascularizando o tecido nervoso. Ok? A gente já falou do líquor, né, que é esse líquido que protege o sistema nervoso, ele faz a drenagem do sistema nervoso. Então, o que é esse líquido, esse líquor? Né? Esse é o líquido cefalorraquidiano, ou a gente pode chamar ele de cérebro espinhal. Ele é responsável por circular nos espaços subaracnoide e nos ventrículos. O que são esses ventrículos, Hudson? Você ainda não falou de ventrículos até agora. Ventrículos, eles são espaços dentro do nosso sistema nervoso, formado lá na embriogênese. Lá na embriologia, a gente tem alguns espaços dentro a gente tem 4 espaços dentro do nosso sistema nervoso central, que são os 4 ventrículos. A gente tem 2 ventrículos laterais, o ventrículo 3 e o ventrículo 4. Tudo bem? Dentro desses ventrículos é produzido o líquor. É produzido o líquido cérebro espinhal. O que contém o líquido cérebro espinhal? Ele contém água, proteínas, glicose, linfócitos e alguns hormônios. Então ele é muito parecido com a nossa linfa, nosso sistema linfático.
Dependendo da idade, do sexo, o indivíduo pode ter de 80 a 150 ml de líquor. Ele tem a função de proteger o sistema nervoso central, tanto o encéfalo quanto a medula, que está contida dentro da nossa coluna vertebral, e amortecer choques. O líquor, ele permite com que o sistema nervoso, o tecido nervoso, ele fique boiando dentro da caixa craniana, o que faz com que haja menor impacto. Você pode fazer um experimento dentro da sua casa. Pega um recipiente com tampa, coloque uma pedra dentro e balance essa pedra, para você ver o tanto de deslocamento que ela vai conseguir se mover. Agora, depois que você fizer isso, encha o recipiente com água, tampe e balance para ver qual é o deslocamento da pedra. Ela vai se deslocar na garrafa vazia ou ela vai se deslocar... Espera aí que... Será que eu trombei aqui? Ah não, tá tudo certo. Trombei aqui no fio do microfone, podia ter cortado o áudio. O que você acha? Ela vai se deslocar mais na garrafa vazia, porque ela tem mais espaço para movimentação, não é isso? O nosso tecido nervoso ele também está protegido, ele está amortecido pelo líquor. Fizeram um experimento e viram que um tecido nervoso, um encéfalo de mais ou menos 1,5 kg, ele estava mais inchado porque ele já tinha sido retirado, permaneceu em solução de manutenção, por isso que ele estava mais pesado que o normal. Mas o tecido do encéfalo de mais ou menos 1,5 kg mergulhado dentro do líquor, pesaria, devido a essa capacidade de flutuabilidade que o líquor dá ao tecido nervoso, mais ou menos 50 gramas. De 1.500 ele passou para 50 gramas, o que permite com que a gente faça movimentos e o nosso cérebro ele não seja lançado contra a parede craniana, fazendo com que houvesse hemorragias e lesões cerebrais graves. Então o líquor tem uma função muito importante de proteger o sistema nervoso central. Agora, quem é que produz o líquor, Hudson? Uma região que a gente chama de plexo coroide, que está situado nos ventrículos laterais, no teto do ventrículo no 3 e no 4. Onde é que é isso, Hudson? É uma região no centro do nosso encéfalo. Tudo bem? Ele tem essa função de proteção, mas ele também, dependendo de má condições de circulação, porque o líquor ele vai circular no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central. Em algumas situações, pode haver uma obstrução na circulação do líquor. E o plexo corioide, o plexo corioide, ele continua produzindo líquor. Só que como esse líquor não tem como circular, há um acúmulo na região do crânio, o que leva à hidrocefalia. Então aqui a gente tem a região do ventrículo cerebral e aqui onde o líquor é produzido. Então ele vai banhar toda a nossa caixa craniana, vai pela medula óssea, pela medula óssea, protegendo também a medula espinhal. A gente tem toda essa camada de proteção. No entanto, quando há obstrução dessa circulação, a gente tem o aumento do volume de líquor na caixa craniana. Então a gente tem aqui a situação normal e a situação com obstrução, né? O que leva a um aumento na pressão sobre os ossos cranianos e um aumento na dilatação desses ossos. Os ossos vão ficando mais finos, eles vão se distanciando para tentar comportar o aumento do volume do sistema nervoso central. Então aqui a gente tem a cavidade ventricular, que é a responsável pela produção do líquor, e aqui a gente tem o acúmulo que leva ao estado que a gente chama de hidrocefalia. Veja o tamanho da dilatação
do crânio dessa criança, por causa do acúmulo de líquor que está impedido de circular e ser drenado para fora do sistema nervoso central. Como é que a gente faz para recuperar, Hudson? É possível tratar essa doença? Geralmente ela é congênita, né? Você nasce com a doença e vai desenvolvendo os sintomas a partir do desenvolvimento a partir do indivíduo. Então começa com muita dor de cabeça, visão embaçada, por causa que o sistema nervoso, o tecido nervoso está sendo pressionado dentro da caixa craniana, fazendo com que a caixa craniana comece a ter dilatações. Mas existem procedimentos cirúrgicos que são capazes de reestruturar a circulação do líquor dentro da caixa craniana. Então há um procedimento cirúrgico que faz o seguinte: é inserido esse cânulo que faz uma rota especial de líquor, restabelecendo a circulação do líquor na caixa craniana do indivíduo. Então é possível regredir situações de hidrocefalia, como no caso dessa bebê linda aqui. Foi promovida a cirurgia, houve uma reestruturação nos canais de circulação do líquor e a gente tem a recuperação da criança, do indivíduo, por essa condução artificial do líquor no crânio da criança. Então a gente trabalhou agora todos os componentes do encéfalo. Falamos do telencéfalo, do prosencéfalo, falamos do metencéfalo e do robencéfalo. Falta falar agora um pouco da medula espinhal. A gente sabe que a medula espinhal é essa massa cilíndrica de tecido nervoso situado no interior do canal vertebral. Qual é o canal vertebral? É aquele lúmen. A gente tem o corpo da vértebra e aí a gente tem aquele espaço, o canal vertebral, por onde vai passar a nossa medula espinhal. Ela vai depender de cada indivíduo, altura, sexo, idade, mas ela tem mais ou menos 45 centímetros nos adultos. Ela pode ser dividida em região cranial, lombar e torácica. Obrigado. Então a gente tem aqui a região cranial, da medula é formada por esse bulbo, que é o forame magno, é onde a coluna vertebral ela interage com o encéfalo, né? A parte lá do bulbo, que é a parte mais grossa do romboencéfalo, que vai se ligar à medula espinhal. E ela vai até a segunda vértebra lombar dos indivíduos. No final dessa vértebra, a gente tem o que a gente chama de cone medular, que é um estreitamento da medula óssea, até alcançar o filamento meníngeo, que é essa região terminal, onde ela acaba, onde ela é finalizada. Então aqui a gente já viu a estrutura das vértebras e viu aqui o corpo da vértebra, as suas projeções, mas o interessante é mostrar esse canal medular aqui. É neste ambiente que vai estar inserido nossa medula espinhal. Lembra que eu falei para vocês do H que é formado? Massa branca e massa cinzenta. Lá no encéfalo, aqui a gente vê a mesma coisa. No telencéfalo a gente consegue verificar e aqui no encéfalo a gente também consegue verificar esse H formado pela essa composição de tecido nervoso mais mielinizado nas periferias e tecido nervoso menos mielinizado ou amielinizado no centro. Tudo bem? Então, a partir desse espaço é que se projeta a nossa medula espinhal. Então aqui a gente tem o tronco cerebral, que é tudo aquilo que não tem o telencéfalo e o diencéfalo. Aí a partir aqui a gente tem o bulbo, que é essa região mais espessa, e o estreitamento do bulbo com a associação à coluna vertebral é a medula espinhal. Então a gente tem a medula espinhal vindo até essa região da segunda vértebra lombar.
A partir daí a gente já tem o estreitamento para partes finais da nossa medula. Aqui a gente tem as posições para fazer a retirada ou a aplicação, retirada de líquor ou a aplicação de anestésico, né? Quando a gente faz essa posição aqui, pode ser deitado ou pode ser sentado também para fazer essa aplicação. Então aqui a gente tem o fluido cérebro espinhal, aqui a gente tem a agulha para esse procedimento, que é uma agulha especial. Ela é bem longa e ela é grossa também, ela não é muito fina não. E a gente faz essa posição como é que é? Posição fetal, para que haja a abertura das vértebras, né? Que o corpo das vértebras ele se afaste uma dos outros e permita com que a agulha tenha maior acesso ao espaço subaracnoide ou o espaço raquidiano. Então aqui novamente a gente tem esse procedimento para a amostra que é retirada a partir desses procedimentos. O sistema nervoso periférico é todo o sistema nervoso que irradia do sistema nervoso central. A gente viu que a gente tem 12 nervos cervicais e 31 nervos torácicos ou nervos espinhais. A gente vai dividir esses nervos em terminações motoras. A gente vai falar mais de placa motora quando a gente estiver falando de sistema muscular, que é a interação dos nervos no músculo, permitindo a contração e relaxamento desse músculo. A gente tem, por exemplo, essas placas motoras nas extremidades motoras e sensitivas. Por exemplo, o tato, o olfato, a gustação são todos estímulos provocados por essas placas motoras. O nosso sistema nervoso periférico ele também contém gânglios. O que são gânglios? São acúmulos desses corpos de neurônios fora do sistema nervoso central. Então, quando a gente tem um acúmulo dessas sinapses, dessa interação entre células do sistema nervoso, a gente chama isso de gânglios, essa região de gânglios, e elas geralmente estão fora do sistema nervoso central. Outra nomenclatura importante que nós temos no sistema nervoso periférico são os nervos, né, que são o acúmulo desses axônios. Então a gente tem axônios unidos formando os nervos. Então a gente pode separar esses nervos em dois grupos de acordo com os seus componentes funcionais. A gente tem as fibras motoras ou eferentes, que trazem a informação do sistema nervoso central para a periferia para gerar trabalho. E a gente tem as fibras sensoriais ou aferentes, quando o estímulo é no órgão sensorial periférico, externo ou interno, e o impulso nervoso é levado até o sistema nervoso central. Então a gente tem aqui os 12 pares de nervos cranianos, os 31 pares de nervos espinhais, que vão estar organizados da seguinte forma. O nervo espinhal ele é um aglomerado de fascículos, que por sua vez são um aglomerado de axônios, são corpos dos neurônios, né? Então, a parte fundamental de um nervo é o neurônio. O acúmulo desses neurônios formam os fascículos, e a aglomeração desses fascículos formam o nervo. Hudson, mas como é que eles estão divididos? Eles estão divididos a partir de tecido conjuntivo, que formam uma camada que podem dividir esses elementos. Então, o tecido conjuntivo que recobre o nervo é chamado de epineuro, né? Que é esse tecido conjuntivo aqui, que recobre o nervo. Quando a gente divide esses nervos aqui dentro, percebam, a gente tem a separação dos fascículos. Os fascículos também têm um tecido conjuntivo que recobre esse conjunto de axônios, que é chamado de epineuro, que recobre todos os fascículos. E cada neurônio também tem uma camada
que é protetora, que circunda, que é chamada de endoneuro, em torno de cada um desses axônios para formar essa fibra. Então, quando a gente parte do elemento mais delicado, a gente parte do axônio. O acúmulo de axônios, a gente forma um fascículo. Do acúmulo de fascículos, nós formamos o nervo. Quando a gente parte do conjunto maior, a gente tem o nervo, fascículo e axônios. Tudo bem? Associados a esses nervos, a gente também tem vasos sanguíneos, tanto artérias como veias, para fazer a troca e a nutrição a troca de gases e a nutrição das células associadas a esse material. Aqui a gente tem a descrição dos 12 nervos cranianos. Então a gente tem do nervo 1 até o nervo 12. Aqui a gente tem o nervo 2, 4, 5, 6. Aqui a gente tem o 12, o 10, o 9. Aqui o 11. O nervo 11. Então, alguns nervos desse. O nervo óptico é o nervo 2. O oculomotor é o nervo 3. O nervo trigêmeo é o nervo 4. O nervo facial é o nervo 7. E assim por diante. Então, a gente tem a inserção desses nervos, desse acúmulo de células nervosas que gera essa estrutura mais ampla, que é recoberta por tecido conjuntivo, que nós chamamos de nervo. Então, aqui a gente tem os nervos cervicais. Então, a gente tem de C1 a C5. A gente tem o plexo braquial de C5 até T1. E aí a gente tem essas divisões desses nervos a partir, já estou passando do tempo, a partir das diferentes pontos da nossa coluna vertebral. Então, a gente pode dividir o nosso sistema periférico em 31 pares de nervos espinhais, 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxídico. Então, são 31 elementos, 20, 30 e 31. 31 elementos de nervos espinhais. Aqui a gente pode separar a nossa coluna espinhal e a nossa medula também dessa maneira. Nervos cervicais de C1 a C8, nervos torácicos de T1 a T12, nervos lombares de L1 a L5, e aqui a gente tem os nervos sacrais e coxídicos, 5 nervos sacrais e 1 nervo coxídico aqui em rosinha. Aqui a gente tem a nossa medula. A medula acaba aqui na vértebra lombar número 2, tá? Então a gente tem a região cervical, a região torácica, a região lombar. E aqui a gente tem o estreitamento para o término da nossa coluna. Tudo bem? Novamente, mais um esquema dos nervos cervicais em verde, nervos torácicos em azul, nervos lombares em roxo e os nervos sacrais e coxídicos aqui em vermelho. A nossa coluna vai descrever a posição da nossa medula espinhal. C1 a C5, a gente pode ter lesões nessa coluna, como a gente já havia discutido. A gente pode promover paralisia de músculos utilizados para respiração e todos os músculos dos membros superiores e inferiores, geralmente ela é fatal. Se você para com a musculatura da respiração, você só vai conseguir manter esse indivíduo vivo a partir de respiração mecânica, né? E como vocês viram, todas as suas musculaturas abaixo dessa lesão, entre C1 e C5, podem levar à perda de todos os movimentos do corpo, que a gente chama de tetraplegia. Entre o 5 e a 6, a gente tem pernas paralisadas. Entre 6 e 7, a gente tem paralisia dos membros inferiores e parte dos pulsos, dos punhos e das mãos. E assim sucessivamente, dependendo do local da lesão em que há o interrompimento da medula espinhal. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Desculpe ter passado um pouco do tempo. É porque a gente precisa de um pouquinho de atenção a alguns detalhes, mas obrigado por vocês terem acompanhado até aqui
Espero que todos vocês estejam bem, se protejam, protejam as pessoas que vocês amam, para que a gente possa passar por esse momento difícil. Um abraço.